Graça e paz, igreja, amém? Gostaria de convidar você a se colocar de pé mais uma vez. Costumeiramente, eu gostaria de fazer mais uma oração. O retorno está um pouquinho alto aqui para mim. Pai, nós te louvamos uma vez mais. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença neste culto fabuloso. Surpreenda-nos mais uma vez essa noite. Fala conosco através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, na unidade da fé nós repreendemos o mal, espírito de confusão, espírito de engano, sai do nosso meio, toda treva seja dissipada agora, nós comandamos no mundo espiritual, desfazendo as obras do diabo, nós mandamos embora nesse instante todo mal, em nome de Jesus. Esse ambiente está liberado para o fluir da tua palavra, e nós declaramos que o nosso coração está aberto para receber a tua palavra. Encharca-nos nessa noite. Esse é o meu pedido, é a nossa oração, e nós já nos declaramos abençoados em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Eu quero, ainda de pé, ler o texto da palavra de Deus com você, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou precisar de uma ajuda do nosso amigo sonoplasta lá, para me ajudar nos textos. Essa é uma mensagem temática, eu gostaria de chamar a sua atenção. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens, portanto, não falte de maneira alguma os cultos de domingo. Deus vai fazer algo novo no nosso meio, você crê? Deus vai fazer algo novo no nosso meio. Marcos capítulo 16, versículo 15, é o texto base para o tema dessa mensagem, transformados pela presença de Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Pode tomar o seu assento, fique à vontade. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa palavra. Na narrativa do Evangelho de Marcos, nesse capítulo que nós acabamos de ler, é um capítulo que narra a ressurreição. Jesus, após ressuscitar, ele aparece primeiramente a Maria Madalena. Ela então vai levar a notícia aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditam. Em sequência, Jesus aparece a mais 2 discípulos, e eles também vão levar a notícia: olha, Jesus ressuscitou como ele havia falado, mas os discípulos também não acreditam. Logo em seguida ele vai aparecer aos 11 discípulos, e aí Jesus então, depois de aparecer os 11, dá uma dura neles, dizendo: olha, por que vocês não acreditaram quando vocês ouviram a mensagem? Eu falei para vocês que eu ia ressuscitar. E aí, então o Senhor vai entregar para eles uma missão: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aí é o texto que nós acabamos de ler. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. Algo passou a queimar dentro delas. E o interessante aqui, irmãos, que eu quero compartilhar com você nessa noite, é que Jesus ele não é apenas o assunto do Evangelho, mas Jesus é um modelo de evangelista ao qual eu e você precisamos seguir. Boa parte do ministério terreno de Jesus foi dedicado à proclamação, à pregação do Evangelho, a boa notícia. Jesus tinha uma boa notícia sempre para dar às pessoas. E interessante em tudo isso é que Jesus ele sempre aplicava um padrão multiplicador. O que é isso? Todos aqueles que ele alcançava, todos aqueles com quem ele tinha contato, todas as pessoas que se encontravam com Jesus, de alguma maneira elas se tornavam pessoas cheias de compaixão e com desejo de compartilhar, de ajudar a outros. Todas as pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, elas se tornavam pessoas cheias de compaixão e passavam a ter desejo de ajudar a outros. É interessante nós pararmos para pensarmos nisso. E eu quero compartilhar com você alguns exemplos
de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e logo que eles tiveram esse encontro com Jesus, o seu coração se inflamou com expectativa de compartilhar aquilo que aconteceu em suas vidas. E eu quero colocar aqui alguns exemplos, é nessa hora que eu peço a ajuda ali do meu amigo. O primeiro exemplo que nós temos de alguém que teve o seu coração inflamado e teve o desejo de compartilhar aquilo que aconteceu na sua vida após ter o encontro com Jesus, está lá em João capítulo 4, a partir do versículo 7 até o 42, a mulher samaritana. Você já ouviu falar dessa mulher samaritana? Quem foi essa mulher samaritana? A primeira lição que eu encontro, quando eu estudo a história dessa mulher, ela é alguém que foi liberta. Versículo 9. Ela faz uma indagação ali com Jesus, numa conversa, é uma mulher que está à beira de um poço, Jesus se aproxima dela, Jesus era judeu, a mulher era samaritana, havia uma discrepância ali, uma discordância entre judeus e samaritanos, e essa mulher vai perguntar para Jesus, olha, como é que você, sendo judeu, conversa comigo que sou samaritana, né? Os nossos povos são diferentes, a nossa cultura é diferente, vocês acreditam que se deve adorar aqui, nós acreditamos que a adoração tem que ser desse jeito, e havia uma divergência ali, e Jesus então se aproxima dessa mulher, e a primeira lição que eu aprendo é que essa mulher é alguém que foi liberta, e a libertação dessa mulher acontece num contexto social, porque judeus e samaritanos não se davam bem. E agora, quando Jesus encontra com essa mulher, quando ele tem um encontro com essa mulher, o preconceito social ali cai por terra. Ela começa agora a desenvolver um relacionamento com Jesus ali a partir daquele momento, e ela começa a ser liberta desse preconceito social. Ela começa a ser liberta de sentimentos de inferioridade. A dúvida agora vai embora. A dúvida que ela tinha sobre o local de adoração, de onde era o local que se devia adorar, qual é a igreja que eu tenho que frequentar, onde é que eu devo estar, as dúvidas agora passaram a acabar. Essa mulher entra agora num nível de libertação a partir do momento que ela se encontra com Jesus. É uma experiência que ela tem. Toda pessoa que se encontra com Jesus, toda pessoa que tem um encontro, tem uma experiência com Jesus, vai sempre ser liberta de alguma coisa. Não tem como. Ele veio para libertar os cativos. Se há algo que te prende nessa noite, se há algo que tem aprisionado a sua mente, o seu coração, você vai ser liberto nessa noite. Toda pessoa que encontra com Jesus, todas as pessoas que tiveram uma experiência com esse Cristo, elas ganham liberdade, porque Ele veio para libertar. Essa mulher é alguém que foi liberta. A segunda lição que nós aprendemos com essa mulher samaritana que teve esse encontro com Jesus, além de ela ser alguém que foi liberta, ela é alguém que desejou receber algo dele. Ela é alguém que desejou receber algo dele. Olha, Jesus nessa conversa com a mulher na beira do poço, primeiro ele pede água, depois ele diz para ela que não, se eu te der, eu tenho uma água que se eu te der, você não vai ter sede nunca mais. Essa mulher diante de Jesus, ela deseja receber, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Se essa água vai mudar a minha vida, eu quero dessa água. Se hoje aqui, o pastor Domingos liberou uma palavra que Jesus ainda cura. Jesus cura. Você ouviu o testemunho aqui. Será que tem alguém nessa noite que vai dizer assim, não, eu quero isso para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha casa. Eu quero isso para a minha família. Será que tem alguém desejoso de receber algo da parte dele nessa noite? Essa mulher é alguém que desejou receber. Versículo 15. Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Senhor, dá para mim o que eu vim buscar nessa noite. Qual que é a sua expectativa nessa noite? Você está num culto.
Nós estamos num culto nessa noite. Nós estamos cultuando um Deus nessa noite. Ele é Senhor dos céus e da terra. Está na mão dele. O que você precisa está na mão dele. Ele pode liberar hoje. Será que você tem desejo de receber isso nessa noite? A mulher samaritana é alguém que foi liberta. Ela é alguém que desejou receber. Mas eu aprendo também que nesse encontro com Jesus, além dela ser liberta, além dela ter o desejo de receber algo de Jesus, ela é alguém também que tem desejo de compartilhar. Ela é alguém que tem desejo de compartilhar aquilo que ela recebe. Ela é alguém que desejou compartilhar. Versículo 28 e 29. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: olha, porventura, será que não é o Cristo? Eu encontrei ali alguém na beira do poço e ele falou da minha vida, ele revelou a minha vida. Eu tive uma experiência com ele e a experiência que ela teve com Jesus, agora ela tem desejo de compartilhar essa experiência. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas se não aconteceu, precisa acontecer, porque todo mundo que tem uma experiência com Cristo quer transmitir isso a outros. Se fez bem para mim, eu quero esse bem para os meus irmãos, para a minha família, para o pai, para a mãe, para o amigo, para o vizinho. Se algo acontece conosco de bom, quem teve uma experiência com Cristo quer compartilhar isso com outros irmãos. A mulher samaritana é alguém que, ao se encontrar com Jesus, é alguém que o coração dela se inflama e ela tem essa expectativa: eu não consigo segurar isso só para mim. Isso aqui é bom demais. Eu tenho que dividir com outros. Eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. Eu tenho que falar disso para outras pessoas. A mulher samaritana é o primeiro exemplo de alguém que teve a sua vida transformada a partir de uma experiência com Jesus. Algo mudou na vida dessa mulher, algo mudou no seu coração, a tal ponto dela chegar e dizer assim: olha, não dá para me segurar isso, eu preciso contar para a cidade. Ela deixou até a água que ela veio buscar, o cântaro ficou para trás, e ela voltou para a cidade para falar: gente, tem alguém ali na beira do poço com uma mensagem, tem alguém ali que chamou a minha atenção, mudou o meu curso, aquilo que eu pensava fazer, eu não vou fazer mais, eu vim para buscar água, agora estou voltando sem a água. A sede foi embora. Jesus faz isso conosco. Ele supre a sua necessidade. Ele supre a sua necessidade, amém? E você precisa levar, você precisa ter essa experiência de ter a sua necessidade suprida. Mas para ter essa experiência, você precisa ter esse encontro com esse Jesus. Você precisa ter essa experiência com Ele. Nós precisamos ter essa experiência com Ele, com esse Deus que supre a nossa necessidade, porque quando nós temos a experiência com Jesus, nós queremos transmitir isso a outros. Agora, se nós estamos no culto e nunca temos uma experiência com Jesus, nós somos apenas religiosos batendo ponto, cumprindo tabela aqui, irmãos. Não é o nosso caso, amém? Nós somos pessoas que conhecemos Jesus não apenas de ouvir falar. Nós somos pessoas que temos experiência. O segundo exemplo que eu quero compartilhar com vocês está em Marcos capítulo 5, versículo 18 a 20. Ele foi conhecido como endemoniado gadareno. Foi alguém que também teve um encontro com Jesus. Foi alguém que, ao se encontrar com Jesus, teve uma experiência que mudou a sua vida. Eu estou dando exemplos para você nessa noite, de pessoas que, quando têm uma experiência com Jesus, a vida muda. A nossa vida muda quando nós temos uma experiência com Jesus. E quem é então, quem foi esse homem, esse conhecido como endemoniado gadareno? Marcos 5, de 18 a 20, fala que quem é ele? É alguém, irmãos, eu quero ir direto para a aplicação, para as lições da vida desse endemoniado gadareno, que andava nos sepulcros. Se você ler a história dele, é alguém que andava nos sepulcros, gritava, se cortava com pedras, e Jesus, quando chega, Jesus liberta ele. E esse que agora era endemoniado,
agora ele é liberto, ele está em bom juízo, em bom estado, bem vestido, a vida dele muda, o seu pensamento muda, o seu ambiente muda, agora ele não anda mais nos sepulcros, nos cemitérios, não, ele muda de ambiente, ele muda de vida, muda de pensamento, muda tudo. E aí, no versículo 18, você vai ver que ele quer entrar no barco, porque Jesus estava nessa cidade chamada Gadara. Ele entra no barco, porque agora a vida dele mudou, depois que ele teve encontro com Jesus, ele entra no barco e ele quer seguir Jesus. Eu aprendo uma lição aqui, que quem é esse homem? É alguém com desejo de comunhão. Todo homem, mulher, jovem, criança que tem uma experiência com Jesus, tem desejo de comunhão. O que é isso? Comunhão é comum, união, identificação, companheirismo. É alguém que, quando tem uma experiência com Jesus, ele não quer ficar de fora, ele quer andar junto, ele quer remar junto. Eu vou entrar dentro desse barco, eu quero, me deixa fazer alguma coisa? Me deixa fazer alguma coisa. Se eu tive uma experiência com Jesus, eu quero sempre compartilhar aquilo. Esse homem que foi liberto por Jesus, agora ele quer entrar no barco, ele quer andar com Jesus, ele quer seguir Jesus, ele quer ajudar de alguma maneira. Ele quer participar, ele quer dar a sua contribuição. De que maneira que eu posso ajudar nesse ministério? De que maneira que eu posso contribuir nessa igreja? De que maneira que eu posso ajudar e abençoar pessoas? Alguém que teve uma experiência com Jesus é alguém que vai ter desejo de comunhão. Eu quero estar junto, eu quero estar unido, eu quero fazer alguma coisa. Eu já contei meu testemunho aqui, irmãos, que quando eu converti, quando eu tive uma experiência com Jesus aqui nessa igreja, quando Jesus me chamou aqui, eu nunca vou esquecer disso, irmãos. Eu nunca vou esquecer. Na época nós tínhamos aqui, pastor, Ministério de Intercessão. Nós tínhamos aqui o Ministério de Intercessão, lembro até hoje. E aí eu lembro que eu passei ali e eu ficava pensando o que eu posso fazer, o que eu posso pregar, eu não sei, cantar, eu não sei. Eu vi as moças da dança dançando, falei, cara, dançar eu não sei, mesmo que soubesse, dançar não ia ficar muito legal. Aí eu lembro que eu passei no corredor aqui, tinha uma salinha aqui no fundo, e eu vi de repente algumas pessoas que passavam assim, com as mãos assim. Aí eu falei, cara, o que aquele pessoal está fazendo lá? E eu fiz uma pergunta, a pessoa falou, não, aquele lá é o pessoal do Ministério de Intercessão. Eu falei, não, se for fazer isso aí, eu sei. Fui para lá, irmãos, Ministério de Intercessão. Eu lembro que na época era o irmão, o Denil. Aí você tinha que fazer um cursinho de 4 meses, fazia o cursinho de 4 meses, tinha um certificado, unção, aí sim. Aí você vai poder levantar a mão e nós vamos fazer a escala aí, participava da escala. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Toda pessoa que teve uma experiência com Jesus, ele tem o desejo de participar, de contribuir. Ele tem o desejo de querer estar junto de alguma maneira, de fazer alguma coisa. Esse homem, ele entra no barco e ele diz para Jesus, eu quero andar com o Senhor. Eu quero acompanhar o Senhor, eu quero ajudar de alguma maneira. É o desejo de comunhão e não só isso, mas eu vejo que ele é alguém que, além de ter o desejo de comunhão, é alguém com desejo de obedecer. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, alguém que teve uma experiência com Jesus, é alguém que tem o desejo de obedecer. Porque Jesus, quando ele chega no barco, entra no barco e fala, Jesus, eu quero ir contigo, Jesus fala para ele, não, cara, espera aí. Vai lá para a sua casa e conta para os seus. Fala para os seus quão grandes coisas aconteceu na sua vida. Jesus fala para ele, não. Tem gente aqui que precisa ouvir o seu testemunho, começando lá na sua casa, na sua família, nessa cidade. E se você observar o versículo 20 de Marcos capítulo 5, versículo 20, você vai ver que o versículo começa dizendo, e ele foi. Ele é alguém que obedece. É alguém que está disposto a obedecer. Quando uma pessoa tem uma experiência com Cristo, essa pessoa ela não tem resistência a uma palavra de Deus. Ela não resiste. Ela é alguém obediente. Ela é alguém que está disposta a fazer aquilo que precisa ser feito. Ela não tem resistência contra a autoridade. Mas esse homem, ele obedece, ele tem o desejo de obedecer. Porque não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o que eu quero fazer, não é do jeito que eu quero fazer.
é do jeito dele. Quem entrega a vida para Cristo, deixa de viver para si, e agora tem que viver para Ele. Quem teve uma experiência com Jesus, é alguém que tem desejo de obedecer. É alguém que não encontra resistência para obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa regra de fé e prática. Então, esse homem é alguém com desejo de comunhão, é alguém com desejo de obedecer. Em terceiro lugar, eu aprendo, ele é alguém com desejo de servir. Ele é alguém que está disposto a servir. Porque diz o versículo 20, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos se maravilhavam. Como diz o texto ali, todos ficavam admirados. Alguém com desejo de servir, irmão. Quem teve uma experiência com Jesus, tem desejo de servir, tem desejo de ajudar, tem desejo de trabalhar, tem desejo de fazer. Aqui já foi feito vários apelos, para as pessoas, né, sobre o encontro com Deus que vai ter. Mas eu participei de muitos encontros, e assim como eu, muitos pastores aqui, muitos irmãos aqui, participamos de muitos encontros com Deus aqui. Nós pagávamos para ir trabalhar no encontro. Nós íamos com o coração desejoso. A gente acordava mais cedo, dormia mais tarde, mas é prazeroso é o desejo de servir, porque a gente sabia que Jesus transforma a vida de pessoas através da sua palavra. Para alguém de fora, loucura. Cara, mas você pagou para passar um final de semana trabalhando, lavando banheiro, levando copo de água, servindo. Sim, irmão. Quem faz isso? Irmão, quem faz isso é quem teve uma experiência com Jesus, que tem o desejo de servir, que tem algo para doar, é desejoso, é prazeroso. Só alguém que tem uma experiência com Jesus tem o desejo de fazer, de realizar. Esse homem é alguém que tem desejo de comunhão, tem desejo de obedecer, e ele é alguém que tem desejo de servir. E eu quero ir para o meu terceiro exemplo. Nós falamos sobre a mulher samaritana, nós falamos sobre aquele que fora o endemoniado gadareno. Dois personagens aqui, duas pessoas que tiveram encontro com Jesus, e diante dessa experiência com Jesus, a vida deles mudou. E perceba que no final todos eles têm um desejo de compartilhar, de servir, de fazer alguma coisa. E o terceiro exemplo que eu trago para você, ele é conhecido como o publicano beberrão. Lucas capítulo 5, do 27 ao 32. Quem era ele, esse publicano? Lucas capítulo 5, do 27 ao 32. Vai contar a história de Levi, também conhecido como Mateus, que estava sentado na coletadoria, e Jesus passa e chama ele para seguir. Quem foi ele? Ah, meu irmão, a primeira lição que eu aprendo com essa história desse homem, que ele é alguém com desejo de seguir. Mateus, também conhecido como Levi, é alguém que tem desejo de seguir. Jesus falou para ele, vem e me segue. O cara levantou, largou tudo. Diz o texto que ele deixou tudo. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletadoria. Ele lhe disse, se você seguir o texto, Jesus chama ele larga tudo. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Alguém com desejo de seguir. Alguém com desejo de ser discípulo. Alguém com desejo de aprender. Alguém que tem desejo de ser ensinado. Discípulo. Alguém com desejo, sabe, de ser acompanhado. Eu quero aprender. Eu quero saber mais. Eu quero conhecer mais. Eu quero mais. Eu quero andar junto. Eu quero participar desse negócio. Eu quero estar envolvido. Eu quero estar unido nesse projeto. Alguém com desejo de seguir.
A segunda lição que eu aprendo com esse publicano, conhecido como Mateus, também conhecido como Levi, é que além de ele ser alguém com desejo de seguir, ele é alguém com desejo de acolher. Ele é alguém que tem desejo de recepcionar pessoas. Observe o versículo 29, Levi fez um grande banquete na casa do vizinho, na sua casa. Ele é alguém com desejo de acolher as pessoas. Ele tem o desejo de acolher as pessoas. Peraí, aconteceu um negócio comigo. Eu vi milagres acontecendo. Uma mensagem diferente mudou a minha maneira de pensar, mudou a minha vida. Agora, peraí, eu não posso segurar isso só comigo. Vou chamar os meus amigos aqui. Vou fazer fez um banquete, uma festa e chamou todo mundo. Ele é alguém com desejo de acolher pessoas. Aquilo que deu certo para mim, aquilo que abençoou a minha vida, aquilo que transformou a minha casa, a minha vida. Eu quero que isso aconteça com outras pessoas também. Alguém que teve uma experiência com Jesus, quer que essa mesma experiência aconteça na vida de outras pessoas. É o que o texto está nos ensinando. Alguém que teve uma experiência com Jesus é alguém que quer que essa experiência aconteça na vida de outros. Nós precisamos ter experiências com Jesus, irmãos, porque Ele continua sempre sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. E vai ser eternamente. Ele não muda, o nosso Deus não muda. Levi, o publicano aqui, é alguém com desejo de seguir, é alguém com desejo de acolher. E em terceiro lugar, eu aprendo que ele é alguém com desejo de inserir. Porque ele faz um banquete na sua casa, de acordo com o versículo que está aí na tela, ele faz um banquete, ele faz uma festa na sua casa, ele chama os publicanos e pecadores, ele chama os seus amigos, e Jesus estava lá. Ele leva Jesus. Ele está inserindo Jesus no contexto. Ele está trazendo os amigos, mas ele está apresentando Jesus aqui para os amigos. Ele abre a sua casa, chama as pessoas, chama os amigos, e ele traz Jesus. Ele está inserindo. Você consegue entender isso? Você consegue perceber isso no texto, irmãos? Faz sentido para você o texto que está aqui? Ele fez um banquete e Jesus estava na casa, versículo 31. Jesus estava lá. O texto diz que Jesus estava lá. Jesus estava na casa com os publicanos e pecadores. Porque Mateus, que teve uma experiência com Jesus, o que eu tive na minha vida, o que aconteceu na minha vida, eu quero também que aconteça na vida dessas pessoas. A mensagem que transformou a minha vida é uma mensagem que eu quero que essas pessoas que estão aqui, elas precisam ouvir essa mensagem. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. A vida dessas três pessoas, a vida das três pessoas as quais nós citamos aqui, nós falamos sobre a mulher samaritana, nós falamos sobre o endemoniado gadareno e nós falamos sobre Mateus, o publicano. A vida dessas três pessoas, ela nos ensina que a ferramenta mais preciosa de todas é o nosso próprio testemunho de transformação. A ferramenta mais preciosa de todas, irmãos, é o seu, é o meu testemunho. É aquilo que Deus fez na sua vida. Eu estive falando hoje pela manhã, na Escola do Conhecimento, nós estamos falando sobre missão, discipulado e missões. E uma das coisas que eu falei hoje pela manhã foi que nós precisamos anunciar o Evangelho através da nossa vida.
da prática da palavra de Deus através da nossa vida. É a mudança na nossa vida que precisa ser exposta. As pessoas precisam ver a mudança em nós. Começa conosco. E eu quero, para finalizar essa mensagem, eu quero contar uma ilustração para você. Há uma ilustração que diz que um missionário muito experiente. Cadê os irmãos para ficar bonito? É a varoa aqui, ó. Para ficar bonito. Vai me ajudar no teclado aqui. E eu vou começar de novo. Para finalizar a ilustração. Preste atenção nessa história. Um missionário muito experiente, ele foi servir em uma aldeia no continente africano, em uma aldeia indígena. E ele passou 15 dias lá, fazendo missões naquele lugar. Ele pegou o texto de João 3,16, e ele transferiu para o dialeto da tribo indígena, e ele começou a ensinar, tirou várias lições de João 3,16 e começou a ensinar os nativos daquela tribo. E certa madrugada ele foi surpreendido por um nativo, que o chamou de madrugada e disse: mestre, eu estou indo hoje pregar numa aldeia vizinha. O que o senhor nos ensinou, eu estou indo hoje pregar numa aldeia vizinha. E aí o missionário, muito zeloso pela palavra de Deus, muito cuidadoso, interpelou o nativo dizendo para ele, falou assim: nossa, mas eu acho que é muito cedo. Você só tem 15 dias que está aqui aprendendo comigo. E tem mais uma coisa. Você só aprendeu um versículo até agora. E aí a resposta desse nativo nos surpreende e é uma resposta para nós refletirmos nessa noite. Aquele nativo que só sabia um versículo, ele respondeu assim: mestre, é bem verdade o que você disse. É verdade, eu só sei um versículo apenas. Eu só sei esse que eu aprendi nesses 15 dias. Mas a tribo, a aldeia para a qual eu estou indo ministrar, eles ainda não sabem nem mesmo um. Deus não precisa de muito. Deus faz muito com pouco. Nós servimos um Deus que faz muito com pouco. Eu não quero aqui de maneira nenhuma desmerecer o estudo, não, muito pelo contrário, irmãos. É importantíssima a busca pelo conhecimento e a Bíblia já nos orienta que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Mas não podemos de maneira nenhuma usar isso para deixarmos de cumprir a missão, o chamado para o qual Deus tem colocado diante de nós. E se nós de fato passamos por uma experiência com Cristo, se nós de fato tivemos essa experiência com Cristo, esse desejo no nosso coração tem que arder nessa noite ainda. Esse desejo de querer compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida, na sua vida, com outras pessoas. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa hora, em nome de Jesus. Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías capítulo 6 é o texto conhecido como o chamado. É o texto em que Deus chama um homem. Versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí o profeta Isaías diz: então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele diz isso depois que ele tem uma experiência com Deus. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Eu
Quero fazer um apelo nessa noite, porque nós fomos chamados, irmãos, para cumprir um propósito como igreja do Senhor aqui na terra. E o propósito, a missão nossa é muito clara, está no texto que nós lemos no início. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E a nossa pregação não é apenas uma pregação de palavras, porque falar até papagaio fala. E nós estamos vivendo um tempo, uma geração que está caindo em descrédito em muitas coisas, porque as pessoas querem olhar para nós e elas querem ver o resultado na minha e na sua vida. Se esse Deus muda a vida, se esse Deus transforma mesmo, por que não mudou a sua? Por que não transformou a sua? Precisa começar em nós. Eu e você, nós precisamos ter experiência com esse Jesus. E eu quero convidar você nessa noite. Você que nessa noite quer dar uma resposta para Deus diante dessa palavra. Eu estou falando com você que é crente, irmão. Eu vou deixar um apelo para o final aqui, pastor. Eu estou falando com você que é crente. Eu estou falando com você que é cristão, é membro dessa igreja. Você que tem temor a Deus nessa noite. E você entendeu essa palavra, que todas as pessoas que tiveram uma experiência com Jesus têm o desejo, o coração inflamado em querer compartilhar essa mensagem com outros, tem o desejo de ajudar outras pessoas, tem o desejo de servir, tem o desejo de se doar, de compartilhar, de fazer alguma coisa. Você que entendeu essa mensagem, eu gostaria que você viesse rapidamente aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você, para que Deus possa dar a você uma unção nessa noite, para que Deus possa tratar com o seu coração, fazer arder, queimar o seu coração, para compartilhar. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. Você que está aí, você que não veio aqui à frente, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite. Aqui estão pessoas, meu Pai, que estão dando uma resposta ao Senhor nessa noite. Eles estão no altar em resposta à Sua palavra. E eu sei que tem muitas pessoas que não estão aqui na frente, mas o coração delas é um coração que está diante do Senhor nessa noite. Acha ela, Senhor, onde ela estiver nessa noite aqui. Encontra, meu Pai, os corações que foram transformados, aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor. Aviva-os nessa noite. Quebranta, Senhor, esses corações. Gera neles o desejo, a fome, a sede de servir, de se doar, de ajudar a outros, de levar a Tua mensagem, de partilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor pode fazer. Toca neles nessa noite, em nome de Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, as fortalezas, quebra, Senhor, todas as mazelas, todas as prisões na mente, na alma, no coração, tudo que impede o avanço da Tua obra. Que caia por terra nessa hora, em nome de Jesus. E levanta, Senhor, aqui pessoas com o coração contrito e quebrantado na Tua presença. Pessoas, meu Deus, que vão ministrar na vida de outras pessoas. Pai, que as palavras dos Teus servos que se dispõem nessa noite a Te servir,
a ministrar, a serem enviados no Senhor, que as palavras deles sejam poderosas no Senhor para transformar vidas através da vida deles. Derrama essa unção nessa noite sobre eles, sobre a tua casa, sobre a tua igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, como ministro do Senhor, eu abençoo o teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Adore o Senhor nessa hora.